No bate-papo de hoje nós vamos falar sobre quando alguma coisa de errado que nós fazemos no passado, e no passado antes de estarmos convertidos ou depois de estarmos convertidos, e aquilo não deixa a gente ir para frente, não deixa a gente progredir. O que acontece? Muitas das vezes acontecem situações, agora a gente nós nos aprofundamos mais no tema, acontecem situações onde nós erramos, tá? Erramos por falta de direção do Espírito Santo, erramos por ter interpretado mal aquilo que o Espírito Santo falou, erramos porque antes de sermos convertidos, nós não sabíamos de uma série de coisas, sendo, irmãos, que Cristo veio para nos libertar de todo e qualquer jugo. Quando nós nos colocamos debaixo de um jugo, tipo, eu não mereço falar da palavra porque eu errei, eu não mereço falar da palavra, eu não estou falando de pessoas que estão insistentemente naquilo e não querem sair daquilo, já se acomodaram naquilo. Eu não estou falando isso, eu estou falando de erros, de falhas que você cometeu no passado. De repente esse passado pode ter sido ontem, quando você já estava na igreja, e não conseguem romper com isso, porque fica se condenando, tipo, cara, eu fiz isso de errado, eu fiz isso. Irmãos, se nós fizemos alguma coisa de errado, de fato, e temos que nos levantar, sei lá, pedir desculpas a alguém, abrir alguma coisa para alguém, enfim, eu não sei, ou talvez seja com você mesmo, sabe, conosco mesmo, assim, e nós temos que romper com isso, tá? Nós precisamos romper. Deus quer trabalhar na nossa vida, Ele quer fazer mais, Ele quer, mas para isso nós precisamos romper com nossos próprios julgamentos a respeito de nós mesmos. Se nós já pedimos perdão a Deus, se nós já fomos até a pessoa, se é o caso, né, se fizemos mal a alguém, e fomos sinceros, né, para fazer cena, para dizer que Deus está me perdoando e que agora não, e fomos sinceros e fizemos tudo o que precisava ser feito, por que viver debaixo de condenação? Não se condene, tá? Não se condene. Seja livre em Cristo, porque Cristo te fez para ser livre. Fora aqueles casos, aquelas pessoas, como eu disse aqui, que estão sempre ali fazendo mal a alguém, de alguma forma, e depois acha que simplesmente falar, me perdoa, não me perdoa, você não fez a sua parte, não sei o que lá. Eu não tô falando dessa negligência, entendeu? De pessoas que, perdoe o termo, sacaneiam, sabe? Faz o mundo acontecer com todo mundo, faz todo mundo sofrer, e depois fala, Deus me perdoou. Não tô falando disso, tá? Eu tô falando daquelas situações que, por falta de direção espiritual e etc e tal, antes de você se converter ou depois que você se converteu, você fez alguma coisa de errado e está se condenando. Não se condene. Cristo é maior, né? A palavra fala, se nosso coração nos acusar, Ele é maior, entendeu? Ele libera, Cristo libera o perdão, Ele libera tudo. Mas para isso você precisa se liberar, você precisa se perdoar do que você fez, você precisa se perdoar daquilo que aconteceu. Entendeu? Se você não se liberar, você vai ficar vivendo em cativeiro que você mesmo criou pra você. Você errou? Legal, eu errei. Eu também já tive muitos erros e falhas e tive que me liberar perdão pra mim mesmo, entendeu? Então tem momentos na nossa vida que nós precisamos liberar perdão pra nós mesmos, pra nós não ficarmos adoecidos como pessoa, não termos a nossa vida espiritual debilitada por falta de perdão próprio, tá? Essa reflexão, esse bate-papo que eu deixo aqui. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito, comenta aí embaixo. Se você conseguiu se libertar disso um dia, coloca aí como é que foi a sua experiência, como é que você conseguiu fazer isso acontecer, para você ajudar outros irmãos que podem estar assistindo esse vídeo e estar passando por esse mesmo probleminha nesse exato momento. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal, dá aquele like, e se você ainda não visitou o nosso blog, aí embaixo tá o like do blog e do nosso Facebook, tá? Sejam bem-vindos, e um abraço muito apertado para aqueles que já são inscritos, amém? Espero que tenha edificado a sua vida, irmãos. Não se condene, não se condene, Cristo é maior, amém?